Eu não sei você, mas eu sou uma pessoa muito apaixonada por cinema. Eu gosto de cinema, gosto muito de série, gosto muito de ler, mas cinema é um negócio que mexe comigo. Eu gosto porque, além das histórias que são contadas, eu gosto da ideia de que sempre aquela representação na tela pode também ser uma representação de algum elemento da minha consciência humana, da minha existência, e de algum modo pode me ajudar a ser uma pessoa melhor. Eu tenho dificuldade para ver cinema moderno porque quase tudo é muito mecânico, é tudo muito robotizado demais e tem muita coisa que eu não dou conta de entender. É muito mais por incapacidade do que propriamente que eu goste ou não goste. É uma incapacidade. Mas histórias onde tem pessoas, onde tem gente com problemas reais, com questões reais, me apaixona. Eu perco o tempo que tiver que perder, às vezes até abro mão do meu sono para poder ver e acompanhar. Sou um fissurado em cinema. E eu fiquei pensando se eu deveria ou não fazer um vídeo que tratasse de um filme para que a gente pudesse partilhar um pouco. Por quê? Porque como eu não tenho formação em cinema, a minha percepção é sempre uma percepção de telespectador. Eu não tenho nenhum curso, eu não tenho nenhum tipo de formação que pudesse me dar a garantia de fazer uma boa leitura sobre um filme. No entanto, eu também já cheguei à conclusão de que tem muita coisa que a gente deveria parar de ficar preocupado se a gente deve ou não ajudar a pensar. Claro, eu não vou cometer nenhum tipo de abuso da rede social para destilar ódio ou qualquer tipo de coisa, porque daí é crime. Mas tem coisa que eu posso falar, ainda que eu não tenha formação e ainda que aquilo que eu esteja falando não tenha valor cultural nenhum. Porque, na verdade, eu não estou ensinando ninguém a fazer cirurgia do coração. Eu estou apenas partilhando as minhas impressões sobre um determinado filme, um determinado livro, uma determinada música. E foi aí que eu pensei em fazer hoje um vídeo onde eu pudesse falar um pouquinho sobre o filme que ganhou o Oscar de melhor filme esse ano, chamado Tudo em Todo Lugar ao Mesmo Tempo. E é um filme muito interessante. Eu já tinha assistido ele antes da exibição do Oscar e depois, como ele entrou na plataforma Prime Video, eu tive a oportunidade de assistir mais 2 vezes. É um filme muito interessante. É um filme muito complexo, eu diria, mas é um filme que, se você assistir sem pretensão de entender tudo, apenas ir percebendo, observando, ouvindo melhor os diálogos, percebendo as mudanças de personagem ou a mudança de ambiente, você vai ver que é um filme muito complexo e muito interessante. E aí eu pensei da gente falar um pouquinho sobre 2 aspectos. O primeiro aspecto é o fato de que é um filme que está lidando com coisas que a gente ainda não sabe como entender e muito menos ainda como que a gente vai permitir que essas coisas toquem a nossa vida. Porque ele fala do metaverso, ele fala, o próprio título, né, já dá a imagem, já dá o paradigma, a referência do que é que o diretor quer falar. De tudo, ao mesmo tempo, tudo em todo lugar, ao mesmo tempo. Ou seja, é muito complexo. Então, às vezes, a gente fica com medo. Mas é um filme que eu não entendo. Ok, não precisa entender tudo. Mas tem que perceber que é um universo que a gente não tem muito como fugir mais. Ainda que eu não entenda a maneira como funciona, eu tenho que perceber que tem um funcionamento diferente. E isso causa uma mudança na nossa maneira de ver o mundo, na nossa maneira de perceber as coisas. Porque a partir do momento em que a sociedade se tornou mais virtual do que real, e isso não é de agora, é desde quando a gente começou a usar computador, internet e agora com smartphone, onde a gente tem acesso ao mundo inteiro na palma da mão, à medida em que a gente se tornou mais virtual do que real, a gente fez uma mudança de modelo de história. Porque até o momento a gente tinha um modelo onde tudo era muito real.
Fazer reunião significava sair de casa e ir para um determinado lugar onde tinha uma reunião de fato. Agora você faz reunião sentado na tua cama. Você faz reunião brincando com o seu cachorro. Você assiste uma aula ou dá uma aula à distância. O que significa dizer que nós estamos num outro modelo. E isso às vezes é desesperador e às vezes é um canto de sereia. Porque muita gente acaba entrando nesse modelo sem perceber que não dá para a gente simplesmente absorver tudo que o mundo virtual oferece de uma forma acrítica, porque você acaba se tornando presa do próprio mundo virtual. Quantas pessoas que tiveram suas vidas expostas na rede social, adolescentes, jovens, e cometeram suicídio? Quantas famílias foram destruídas por causa de mensagens, por causa de ideias? Portanto, você tem que entrar no mundo virtual fazendo um reconhecimento crítico de que nem tudo é permitido, nem tudo é possível e nem tudo é para você. Tem coisa que você sabe que existe, você pode até olhar de longe, mas não significa que você tem habilidade ou sensibilidade para deixar isso tudo acontecer. Ou tudo isso entrar na tua vida. Mas você vai ter que entrar. Não adianta fugir disso e não adianta alegar ignorância. A gente vai ter que começar a aprender e vai ter que lidar. No filme, os primeiros 13 minutos do filme, ele é desesperador nesse sentido. Porque a gente vê uma pessoa lidando com problemas reais e esses problemas reais vão se avolumando num tanto que ela acha que ela consegue resolver apenas e tão somente justificando o comportamento ou dando razões para que aquilo seja daquele jeito ou de outro jeito. E o mundo parece que já não funciona mais. Pelo menos no filme, parece que o mundo já não funciona mais neste modelo, onde você tem um documento na mão te dá a garantia de que você de fato tem razão ou qualquer outro tipo de pretensão. Então é interessante. Inclusive, os 13 primeiros minutos do filme, você entra um pouco em pânico, porque aquela pessoa, aquela personagem que é de uma mulher de meia idade, que está simplesmente imersa num mundo cheio de problemas e dificuldades, você se vê identificado nela, porque você passa a ser essa pessoa que está tão enfiada nesse processo que já não consegue mais se enxergar e já não consegue mais pensar por si mesma. E é interessante porque, à medida em que ela vai tentar resolver as coisas de uma forma real, ela esbarra no fato de que o mundo já não é mais real, o mundo é virtual, e ela vai ter que encontrar um jeito de lidar com isso. Eu não vou ficar falando muito sobre os desdobramentos dessa primeira etapa do filme, porque senão corria o risco de dar para vocês uma espécie de pista, ou então de estragar o prazer de descobrir o filme. Se você já viu, você está entendendo no que eu estou falando. Se você não viu ainda, ao assistir o filme, você vai perceber que não dá muito para a gente falar sobre o filme correndo o risco de dar um spoiler. Mas essa ideia de que o mundo real está deixando de existir é algo que a gente tem que levar em conta. E com isso eu não estou dizendo que é bom, que é ruim, que é certo, que é errado. Eu estou dizendo apenas que é um fato. Como a gente vai lidar com isso, o filme se propõe a dar uma pista. Com muito sofrimento, aquela mulher que está atolada naquele monte de problemas, ela vai ter que redescobrir o mundo, ela vai ter que reler o mundo e ela vai ter que reaprender como lidar com o mundo. Eu acho que o mesmo acontece com a gente. Talvez não no mesmo grau de violência e de acidez como acontece no filme, mas de algum modo nós vamos ter que aprender. Quantos de nós, a primeira vez que viu um celular, achou que era brincadeira, não é? As gerações mais novas já nascem com o celular na mão. Eles sabem mexer, eles sabem acessar, eles sabem compartilhar. Nós demoramos para aprender. E isso não é vergonha nenhuma, isso é parte do processo. Porém, o mundo está numa mudança constante e eu diria que alucinante. A gente tem que fazer um esforço, se não de entender tudo, de pelo menos acompanhar o que essas mudanças estão fazendo na vida de todos nós.
Mas tem um segundo elemento do filme que eu acho muito curioso, e aqui eu queria compartilhar, porque eu sei que não é spoiler, que é o seguinte: por mais de 200 anos, nós fomos treinados para entender que quando a gente nasce, já existe um mundo que é anterior, superior e exterior a nós. Aliás, essa ideia é do Émile Durkheim, que é um sociólogo do século XVIII. Então a gente, do século XIX, a gente acaba pensando que o mundo que ele já existe antes de nós, portanto ele é anterior a nós, ele já existe fora de nós, portanto sou eu que vou me encaixar nele, e ele já existe, e ele é superior a mim, porque se eu não me encaixo, ele me expele, ele me coloca para fora. Ou eu aceito as regras dele, ou ele me coloca para fora. E essa ideia, durante muito tempo, foi uma ideia que foi sendo absorvida, mastigada, assumida pela sociedade humana, de modo que ninguém questionava isso. Ninguém espera o filho nascer para perguntar que cor que ele quer que pinte o quarto dele. Já existe uma estrutura onde o pai e a mãe vão preparando a chegada do filho e vão decidindo: olha, a cor aqui vai ser dessa, vai ter esse desenho, vai ter esse mobile, nós vamos comprar essa roupinha, nós vamos abrir a janela, vamos colocar uma cadeira. Então já existe uma movimentação antes de eu nascer. Ok, só que na prática nunca foi assim. Porque quando a gente nasce, a gente tem uma série de potencialidades que, quando são absorvidas de forma violenta pela sociedade, que é anterior, superior e exterior a mim, ela vai causar em mim uma espécie de trauma, porque eu não vou poder ser, ou pensar, ou sentir, ou fazer as coisas do jeito que eu acho que deveria fazer, ou do jeito que eu sinto que seria o jeito certo, porque o jeito certo já está dado no fato de que o mundo exista antes de mim. Com a chegada do mundo virtual, essas ideias foram caindo por terra, porque o mundo agora ele é algo a ser construído e a ser consumido de acordo com os desejos, com as necessidades e demandas que cada grupo humano vai fazendo. E isso causa um impacto muito grande. No filme, isso aparece de forma muito clara, porque na vida daquela família tem algumas questões que eles não estão conseguindo aceitar, mas que, por causa desta ideia de que sempre foi assim, de que meu pai fazia assim, de que minha mãe fazia assim, de que é feio fazer diferente, que não pode fazer de um jeito estranho, eles vão acostumando a manter e vão perdendo a vitalidade. No caso, não vou contar muita coisa, mas a separação do casal, o fato do casal ter uma filha que tem uma orientação sexual que foge ao padrão daquela família, o fato de ser uma família chinesa que tem um pai velho que mora com eles e que de algum modo é um contraponto com esse mundo anterior, superior e exterior a nós. E essa família vive o tempo inteiro tentando se adaptar aos modelos e sendo infeliz o tempo inteiro, sendo muito mal tratada ou mal realizada por causa dessa absorção violenta de que os seus próprios desejos ou caprichos não podem ser executados porque seria feio, porque o pai não quer, porque a cultura não deixa, porque seria pecado, porque seria ruim. Só que com a mudança do mundo real para o mundo virtual, acontecem mudanças que são fundamentais, onde já não tem mais essa figura do anterior ou do superior a mim, onde a minha vida vai ser construída e vai se construir se conectando com pessoas que pensam tão igual ou parecido comigo. E, portanto, eu já não sou mais um elemento que pode ser expelido pela sociedade. A cultura digital, ela traz essa ideia de que você pode reconstruir caminhos e você pode criar o seu próprio trajeto, a sua própria direção, e você pode ir, mesmo que seja sozinho, você pode ir porque você não
Desculpa, não tem outra forma de falar. Você não dependeria da autorização dos outros para fazer certas coisas. Volto a dizer, eu não estou dizendo que é certo, que é bom, que é ruim, eu estou dizendo que é assim que é. E por isso que o senso crítico é tão importante, porque o senso crítico devolve a gente a percepção de até onde eu posso ir, porque eu não posso cair nesta rede virtual que absorve todo o meu indivíduo e que semeia e que se espalha a lugares e a situações que eu não conheça, porque se eu fizer isso de forma acrítica, eu sou engolido pelo mundo virtual e eu deixo de existir, eu deixo de ser quem eu sou. No filme isso é fantástico. Se você for assistir o filme, eu chamaria sua atenção para duas cenas que valem o filme inteiro. A primeira cena é a conversa das duas pedras na beira do precipício. Sim, você não ouviu errado. Duas pedras conversando na beira do precipício. Prestem atenção nos diálogos. Prestem atenção naquilo que elas estão lamentando. E prestem atenção se aquilo não poderia ser o seu discurso com alguém que você confia muito ou alguém que você está tentando se aproximar. E uma segunda cena, que é um desfecho fantástico no filme, é a cena da batalha na escada ou na escadaria de o que parece ser um shopping. É muito curioso o que acontece ali, porque você vai ver o caminho da reconstrução a partir de determinadas ideias que são fora do ambiente virtual, mas que não podem mais ser negadas e que não podem mais ser esquecidas. A palavra melhor para dizer tudo isso seria a gente fazer o processo de reconciliação, coisa que no mundo virtual não é muito possível ainda, mas o filme faz uma espécie de alerta. Para você poder vencer, você vai ter que reconciliar, você vai ter que reconstruir e você vai ter que reaprender. A cena final deste momento da batalha é algo extraordinário. Nesse sentido, o filme é uma boa oportunidade para a gente pensar um pouquinho sobre por onde temos andado e por onde a gente tem se perdido nesse mundo virtual que é tão novo e que tem nos feito nos perder ou nos distanciar daquilo que é a oportunidade e a possibilidade da gente poder reencontrar, reconciliar, corrigir, reaprender e tornar a viver. Porque eu acho que no final do filme a ideia é justamente essa. Como que a gente pode tornar a viver? A gente pode tornar a existir e a nossa existência ser saudável, ser possível e ser uma existência generosa num mundo tão cruel como tem sido o nosso. Fica a dica. Como eu disse, não tem nada de estudo em cima disso, é uma percepção, é um olhar de alguém que é apaixonado por cinema, mas eu queria partilhar. Eu acho que pode, de repente, abrir perspectivas para a gente poder pensar várias coisas. Se você viu o filme ou vai ver o filme, não esquece de voltar e fazer um comentário. Não esquece de dar a sua opinião também, a sua percepção sobre o filme, que pode ser bem diferente da minha e pode ser superior à minha, no sentido de acrescentar. Acho que é fundamental, tá bem? Se você gostou do vídeo, deixa um joinha. Se você quer que eu comente outros filmes, ou livros, ou músicas, você pode deixar no comentário. Eu gostaria muito de ter esse espaço onde a gente possa interagir. Deixa o joinha, compartilhe o vídeo, se puder deixar um comentário e se puder ser assinante do canal, agradecemos imensamente. Fiquem bem, se cuidem, uma boa semana para todos. Até a próxima.